Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição número 107 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Eu sou o economista Reinaldo Café, comigo aqui na bancada o consultor Kleber Santos. Bom dia, Kleber, bem-vindo mais uma vez ao Café com Política. Bom dia, Café, bom dia aos amigos que nos acompanham nessa manhã. Também o jornalista Ricardo Bizarra. Bom dia, Bizarra. Bom dia a todos. E os nossos convidados de hoje são os advogados, Dr. José Milagre, que é especialista em Direito Digital e colunista do JC. Bom dia, Milagre. Mais uma vez, obrigado por atender nossa reportagem. Bom dia, Café, bom dia, Bizarra, bom dia, Kleber. Sempre um prazer estar aqui para a gente debater esses temas tão relevantes. E também conosco o Dr. Tiago Tesani, que é diretor do Instituto de Advogados do Interior Paulista. Dr. Tiago, prazer em recebê-lo aqui. Bom dia, Café. O Tiago tá chegando já. Eu sou o Marcos, presidente do Instituto. O Tiago teve quanto tempo ele tá chegando em alguns minutinhos. É verdade? É. Desculpa então, eu que confundi aqui então. Marcos Vinícius de Andrade. Marcos Luiz de Andrade. Então tá bom, desculpa a nossa... Desculpe-me pela falha, né? Isso, não a nossa falha, porque a falha não tem nada a ver com isso. Você não me coloca no meio. É isso. O Milagre, obviamente que nós estamos aí muito próximos à eleição, chegando agora, e tem um mundo novo. A gente já debateu em algumas oportunidades aqui, mas para muita gente, né? Nós entrevistamos, por exemplo, o Iso Filho aqui na sexta-feira passada. E a gente percebe, né, que ele está ali próximo já aos 70 anos e ele não tem uma rede social e tudo mais. Como ele, tem muitos analógicos, né, que estão aí em campanha, vão entrar em campanha, e tem todo esse mundo novo. E o Bolsonaro, né, na sua eleição, inaugurou mesmo algo diferente, né, com menos recursos do que o normal. Ele fez uma campanha, chegou lá a se eleger. Aquela história também, e aqui não é nada de descrédito ao veículo rádio e TV, mas aquele formato de rádio e TV já não tem mais impactado, né, de maneira significativa. E o que dizer nesse momento em que essas pessoas vão ocupar uma plataforma, ou várias delas, e por vezes não tem todo o conhecimento? Quais são os alertas que a gente tem que fazer? E é uma realidade que tem que ser enfrentada pelos candidatos. Sem dúvida, Café. A tecnologia tem evoluindo e a passos largos. Nós temos aqui desde 2008, Kleber lembra muito bem, uma resolução 22.718 de 2008. Foi o presidente Lula, na época, que expediu, que deu os primeiros passos na regulamentação da internet no pleito eleitoral. Na época eu só podia fazer propaganda no site domínio.com, algo inexplorado. E hoje nós temos aí uma resolução extremamente regulamentada para esse pleito de 2024. A lei veio evoluindo, então nós passamos para blogs, redes sociais, mensageiros, e hoje nós temos uma resolução, a 23.732 de 2024, que trata de lives eleitorais, que trata de mensageiros eletrônicos, chatbots, trata de inteligência artificial e o seu uso na campanha eleitoral e os riscos, as responsabilidades. De maneira que não se dá para conceber um candidato ou um pré-candidato que não se atente a esse aspecto. O eleitor está mais digital, a gente está buscando informação na internet. De 2008 para cá, a internet ela veio subindo de posições como o meio que mais influencia o eleitor na hora de decidir sobre o voto, de maneira que é um tiro no pé um candidato não entrar, só que entrar certo. Hoje existem desinformações, existem campanha de ódio, e é preciso saber lidar com isso. Ter um time de campanha apto a fazer a propaganda, explorar os meios dentro da lei e ao mesmo tempo monitorar, controlar e verificar a oposição. Doutor Marcos, aí os partidos políticos têm um papel muito importante, né? Porque eles detêm hoje não só o fundo eleitoral, mas o fundo partidário, portanto tem recursos e tem estrutura para levar esse conhecimento a esses que pretendem entrar na política ou já estão na política. Eu tenho visto, por exemplo, o Partido Novo fazendo ali todo um trabalho com os seus pares, né, de orientação, como é que é. Isso tem que ser propagado pelos partidos, exatamente para a pessoa não ser penalizada. Às vezes não é por má fé, né? Por desconhecimento. Né? Bem pontuado, Café. Os partidos políticos, eles têm esse papel de dar um respaldo, de uma retaguarda para os candidatos, preparar, né? Porque imagina a gama de candidatos que tem com relação às faixas etárias, né? Os mais antigos, os mais velhos, que têm às vezes menos facilidade para lidar com redes sociais, com os meios eletrônicos, devem receber talvez um suporte maior dos partidos, visando uma homogeneidade aí nesse cenário. Kleber? Milagre, o TSE aprovou
12 resoluções no final de fevereiro, abordando diversos aspectos da regulamentação eleitoral e tratando especificamente do uso da inteligência artificial. Você poderia colocar para a gente quais os principais pontos? Claro, é importante destacar que a inteligência artificial ela vem chamando a atenção de todos pela sua capacidade de mudança, né, e de alteração da sociedade, né? Você vê grandes líderes aí como Bill Gates, Elon Musk preocupados em relação à inteligência artificial. Ganhou-se muita popularidade com o GPT, que é uma inteligência artificial generativa, o próprio nome diz, ela simula um conversador humano e ela trabalha com dados. Então a inteligência artificial, a diferença da inteligência artificial para o software é essa. O software ele tem instruções programadas. Ele não consegue contornar todas as rotatórias da cidade, porque ele teria que programar todas as rotatórias. Se amanhã eu construísse outra, é bem provável que o carro batesse. A IA não, a IA ela trabalha com dados, então ela começa a ler com sensores e ela consegue contornar a rotatória. O grande problema é o mau uso, né, Kleber? Hoje a gente fala de deepfakes, nós estamos vendo aí, infelizmente, explorando a tragédia do Rio Grande do Sul, pessoas simulando vozes em pessoas famosas para obter golpes. E na área eleitoral isso não é diferente. Então o TSE regulamentou a resolução e especificamente no que diz respeito à IA criou um capítulo lá muito sério sobre a proibição de criação de conteúdo sintético difamatório e para cada conteúdo sintético ou gerado a partir de inteligência artificial, seja uma foto, um vídeo, o eleitor precisa estar ciente disso. Então essas publicações elas vão ser informadas e um detalhe, a propaganda irregular utilizando inteligência artificial não é só multa não, aquela penalidade da representação pode caracterizar abuso de poder e consequentemente cassação do registro ou revogação do diploma. Por falar nisso, ontem foi divulgado que a Comissão Federal de Comunicações norte-americana multou em $6 milhões um consultor político que fez aos eleitores chamadas geradas por inteligência artificial imitando a voz do presidente Biden nas primárias. Então, e também ela multou em $2 milhões a empresa de telecomunicações que transmitiu. Isso Olha é interessante, só. Esse ponto é interessante. E aí é importante reforçar que qual é a responsabilidade do veículo. Exatamente, né? Muitos criticaram, né, a edição dessa resolução de 2024, que atualizou a 23610 de 2019. Essa resolução, ela permite a propaganda em blogs, redes sociais, ela proíbe que cidadãos ou outras pessoas impulsionem conteúdo em nome do candidato, o impulsionamento só por meios oficiais. E a inteligência artificial, assim como os regulamentos que estão surgindo, ela precisa ser transparente, ela tem que ser benéfica, ela não pode ser uma inteligência para criar um deepfake, para falsear a realidade, criar estados mentais. Isso pode levar a abuso de poder e pela primeira vez nós vamos ter uma eleição com os provedores de aplicação com responsabilidade solidária. Significa que eles respondem como se fossem os emissores daquela mensagem falsa criada com inteligência artificial. Agora, doutor Marcos, isso não cria um dificultador para as plataformas? Porque quando o Orlando Silva foi fazer o projeto para disciplinar toda essa questão na internet, a grande crítica era quem vai fazer a mediação, né? Porque era esse o grande problema, né? Que a internet trouxe? A instantaneidade. A gente até comenta aqui na rádio, né? A gente fazia aqui qualquer observação para alguém. Vamos pegar o caso da vereadora Estela, que interagiu conosco no programa agora há pouco. Sim. O que ela tinha que pegar? Ou um telefone e ligar para cá, às vezes não conseguia. E muita gente, eu sou de um período ainda que eu trabalhei na Auriverde lá atrás, que era de carta. O cara mandava uma cartinha para você. Tô com um problema na minha casa aqui. 3 dias depois você recebia. Hoje não, é instantâneo. E é óbvio que na instantaneidade você tem, inclusive, às vezes o cara falando com o fígado, né? Não. E quando o Orlando Silva foi pensando, falou, puxa, mas quem que vai criar isso? Não cheira a censura? Quem que é esse mediador? Então, como é que as plataformas vai ter que usar também uma alta, elevada tecnologia para esse monitoramento, doutor Marcos? Parece que sim, né? A primeira impressão que a gente tem é essa, mas até o Milagre pode falar melhor pra gente isso. Mas as plataformas, elas têm condições, né? Dentro dessa relação, nós aqui na ponta do consumo, nós somos hipossuficientes, vulneráveis, né? As plataformas, elas têm sistemas muito avançados hoje para esse tipo de controle. Exato. Controle praticamente imediato, ao vivo, né? Os algoritmos, as inteligências artificiais usadas pelas plataformas conseguem identificar, por exemplo, quando um propagador de um anúncio, ele está quando um anunciante ele está propagando
Um fake, uma notícia ou falsa. Um estelionato ali, ou alguma coisa que visa prejudicar o usuário na ponta. E só pegando um gancho, né? Perfeito. Só pegando um gancho, a gente precisa fazer uma distinção aqui. Primeiro é o projeto de fake news, segundo a resolução eleitoral. Sim, não, eu só peguei o gancho para poder. Eu tenho muita reação dos projetos que o Orlando Silva é relator, né? O Orlando Silva, ele tem uma capacidade de qualquer debate falar algo que não é o que está no texto de lei. Então você olha o texto de lei lá, é extremamente censurador. O projeto de lei hoje 2630 está parado, tentaram emplacar em 2022, não conseguiram voto. Ele tentou trazer um tempo atrás, também não conseguiram. E aí vamos reformular, sabe por quê? Porque eles estão tentando colocar em projeto de fake news remuneração das empresas jornalísticas de rede social, direitos autorais, imunidade parlamentar. Os nossos legisladores, eles pecam muito nisso. Eles querem inserir uma colcha de retalhos num projeto que era só para tratar de fake news. E eles querem criar, sim, uma autoridade reguladora das mídias sociais. Isso está lá no projeto. Então você pega um debate do Orlando Silva num blog, ou num... Não é bem assim, a gente não tá... E está lá no texto. Então a gente sempre convida as pessoas a lerem o projeto de fake news. Ele não se aplica agora. Ele começou na Câmara, está no Senado, vai voltar para a Câmara, mas... A resolução das eleições, a 23.370, que é agora de 2024, essa se aplica agora ao pleito eleitoral a partir de 16 de agosto, está valendo. Ô Milagre, existe uma resolução das Big Techs no tempo de ação, desde a postagem de uma fake news até a retirada dessa publicação, e com essa avalanche de publicações em tempos de eleição, como que eles vão criar uma demanda para fazer uma exclusão em um tempo recorde? Exatamente, isso é um grande desafio na área eleitoral, porque nós que acompanhamos a evolução, assessoramos o digital de eleitoral de inúmeras campanhas, às vezes os candidatos, eles pagam para difamar. É isso mesmo. Então o camarada pega e ele coloca assim, olha, qual que é meu risco aqui? Uma multa de 30 mil reais. Como que eu tô na pesquisa? Eu tô um pouco baixo? Senta lá. E aí o que acontece? Sai do ar, só que demora para sair do ar, o efeito prático foi criado, os eleitores já influenciaram, ele vai lá, vai pagar a multa, isso não... Então hoje existem campanhas assim, que trabalham com cálculos. Para enrijecer isso, o TSE chamou todos esses provedores, TikTok, Telegram. O Telegram hoje é o maior antro de criminalidade desse país, a céu aberto, não precisa ir para Deep Web não, vai lá no Telegram, lá tá criminoso vendendo cartão, seus dados, enfim, e chamou, e hoje eles têm que remover isso rapidamente. Criou-se até um artigo, preciso dizer para vocês aqui, o artigo 9E da resolução, que está gerando muita polêmica, porque ele confronta o Marco Civil. E ele diz que os provedores, eles vão ser responsáveis se eles não removerem, abre aspas, atos antidemocráticos do ar. O que são atos antidemocráticos? E sem ordem judicial. Pasmem a todos os ouvintes, isso está na resolução eleitoral. Eu não sei como que os provedores vão fazer para atender isso. A minha visão é que vai ter muita censura. Muito conteúdo legítimo excluído, porque, enfim, no critério lá dos na provedores... Na dúvida, tira tudo. O estagiário do Instagram entendeu que aquilo era ato antidemocrático. Rapidinho, a Camila Nadeu falou o seguinte, pergunta, se a verdade for difamatória, você pode falar a verdade, então? Não, na verdade, a difamação é uma ofensa à honra, né? Então, assim, é preciso distinguir, exatamente, nós temos lá o artigo 138, a difamação é uma ofensa à honra. A verdade é, por exemplo, alguém que sofreu um processo, teve um passado, se for comprovado, aquilo não caracteriza uma ofensa à honra. Agora, uma mudança, algo que ataca a honra objetiva ou subjetiva dele, aquilo que as pessoas pensam dele em época eleitoral, existe um crime próprio eleitoral para isso. Kleber. O problema, como você colocou, é que muitas vezes realmente não é possível, não dá tempo reverter os danos. Não dá tempo de reverter causados por um vídeo falso. Há 6 ou 7 meses, durante a campanha presidencial da Eslováquia, as redes sociais de lá foram inundadas com vídeos e gravações mentirosas, tudo gerada por inteligência artificial, enfim. E um dos vídeos, o candidato progressista, ele aparece contando para um jornalista, tudo falso, que ele teria comprado, o partido dele comprou os votos do povo cigano da Eslováquia. Sim. E em outro material falso, ele é envolvido em um crime de abuso sexual. Resultado, ele perdeu a eleição. A verdade só apareceu depois, mas já era
tarde. Agora, e aí se colocou bastante que ele estava, inclusive, sendo os russos que teriam muito trabalhado lá, até porque ele é ligado à Rússia e o opositor dele era a favor da Ucrânia e ele é a favor da Rússia, né? Então, sim, a Rússia teria praticado esses ilícitos lá no país e ele acabou ganhando. Agora, eu te pergunto, Milagre, se um caso desses acontecer no Brasil, caso fique provado que a campanha do vencedor praticou esse crime, há amparo legal para cassar o mandato depois que ele foi eleito? Não havia até essa eleição. Nós trabalhávamos com a resolução 23.610 de 2019, então nós montávamos times para atender os candidatos, monitorando ofensas, representávamos e o máximo que ele tomava era uma multa de R$30 mil, até R$30 mil, e se acumulassem vários atos, eu poderia tentar um abuso de poder econômico. O abuso de poder econômico é aquele candidato que liga o TAM e fala, olha, pode difamar ele que depois eu pago. Aí ele toma 3 multas, o TSE fala, não, de investigação eleitoral você vai responder por abuso. Agora é abuso de poder. Então, caracterizado a contratação de pessoas para espalhar desinformações com conteúdos sintéticos, forjando imagem, forjando vídeos, distorcendo falas por meio de inteligência artificial, responde o contratante beneficiário, responde o hacker que fez, e pro beneficiário é a AIGE mesmo, é ação de investigação judicial com a possibilidade de abuso de poder, o que leva à perda do mandato. Agora, tem um recorte para essa eleição que pode, na minha visão, atenuar. Por quê? Quando a campanha é nacional, aí você tem uma dimensão maior. Então vamos imaginar que nós tivéssemos aqui uma disputa entre Lula e Bolsonaro. Então você teria uma militância que vai chegar lá. Como as questões mais que podem gerar fake são mais locais, eu imagino que a vigilância vai ser mais fácil. Eu imagino. Não sei se você enxerga dessa maneira. Uma coisa aqui, alguém postou alguma coisa contra a prefeita, alguém da prefeita contra o candidato X, um vereador. Me parece que a comunidade vai ter um olhar talvez mais policialesco ali, mais rápido. Você não pensa assim, Milagre? Eu penso que todo cidadão ele pode analisar uma possível notícia falsa e encaminhar, né? Os partidos estão estruturando os jurídicos para ficar atento a isso, porque sabe que desinformação ela influencia. Notícia ruim, ela é muito rápida na internet, então tem que ter esse monitoramento. E a resolução do TSE, ela está pensando justamente nisso, né? Ela está pensando exatamente na proporção negativa, na polarização, nos efeitos no estado mental do eleitor que essa propaganda ela vai gerar. Então hoje as penas foram elevadas, os provedores de aplicações, redes sociais, mensageiros privados têm mais responsabilidade e a lei já pune inclusive o uso, a fabricação de conteúdo falso por meio de ferramentas que hoje são facilmente acessíveis. Muito bem, são 7h58. Lembrando, né, que falamos do abuso do poder econômico, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se livrou, né? 3 votos a 2, não foi caracterizado, não tinham elementos, e ele mantém o cargo dele como governador. E o Moro também, hein? E o Moro também, durante essa semana. 7-0. Ali tem um olhar, né, também técnico-político. Era muito mais fácil deixar o Moro do que tentar colocar. Conosco aqui o Dr. Marcos, também o Dr. Tiago Tesani e o José Milagre. O Dr. Tiago compôs aqui a nossa bancada. Antes da gente voltar no tema principal, que está discutindo a questão das eleições, fala um pouquinho do Instituto de Advogados do Interior Paulista, que você é o diretor. O Instituto dos Advogados do Interior Paulista veio até dos anseios, né, de uma maior representatividade, de uma maior participação dos advogados aqui de Bauru, principalmente, e agora está englobando toda a região, né? Na questão de defesa de prerrogativas, vamos dizer assim que nós prestamos um serviço subsidiário ao da Ordem dos Advogados do Brasil, onde a gente identifica algumas falhas, algumas omissões, nós tentamos atuar naquelas brechas ali, não substituindo, mas contribuindo, colaborando e somando para uma advocacia melhor. E está tendo, né, doutor Tiago, uma certa crítica aí em relação, às vezes, ao cerceamento, né, da questão da atuação do advogado, né? Recentemente tornou muito público, né, um advogado
querendo se manifestar numa sessão, por exemplo, do Supremo e dizendo ao regimento interno não permite, quer dizer, e há um anseio da sociedade de que a OAB, em especial ela, tem um posicionamento mais contundente em proteção ao advogado, né? É justamente isso, a advocacia ela vem sofrendo uma série de ataques, né? E quando a advocacia sofre esses ataques, não é a advocacia que sofre, é o representado, é quem constituiu aquele advogado, porque o advogado no seu mundo público, ele fala em nome de alguém, ele está ali representando alguém, e quando ele é calado, é aquela pessoa que foi calada, então seus direitos foram cerceados. Esta questão das sustentações orais no agravo no Supremo já virou até uma comédia. E em relação, doutor Tiago, às eleições municipais, é natural que com tudo isso que nós estamos discutindo, haja aí uma série de ações e tudo mais. Como é que vai ser o papel do advogado no acompanhamento dos partidos políticos, em especial os candidatos, até os majoritários, onde as campanhas são mais contundentes, mais diretas, né? Porque pro legislativo você vai tangenciar aqui e ali, dificilmente vai ter um embate, né? Alguém pergunta, por que vocês não fazem debate com o vereador? Teria que dar espaço para 22 vereadores de cada partido ou federação, quer dizer, isso é impossível, mas a gente acaba dando espaço de maneira uniforme aos candidatos a prefeito, né? E aí é óbvio que o advogado vai ser uma peça importantíssima diante de todos os desafios da nova legislação. As campanhas, né, o pleito eleitoral, ele hoje, ainda mais com o advento da internet, das normas mais específicas, ela se tornou muito complexo. Então o candidato ele está ali para propor as propostas, para conversar, para pedir voto, então ele precisa de um auxiliar, né? Ele precisa de um advogado acompanhando ele nessas questões por N motivos, né? E hoje a campanha ela é muito judicializada. Qualquer coisa que se coloca na internet é judicializado, para tirar, para manter, para ofensa, questões criminais. Então ela é bem ativa nessa questão. Então o papel do advogado especialista nessas questões vai ser bem importante. Olha, eu aproveitando aqui os doutores, é importantíssimo a gente lembrar que hoje a campanha ela tem que ser feita ali com o marketing e com o advogado, um de cada lado, né? E há um espaço muito grande, e eu quero te dar essa sugestão aqui. Pô, não exclui os economistas, porque tem que ajudar a coordenar o dinheiro. Com certeza, com certeza. Esse é fundamental. Então, e contador. Com certeza. Um bom contador eleitoral. Então, a questão falando especificamente do direito, há um espaço muito grande hoje para o direito eleitoral. Viu, doutor? Eu acho muito importante aí os advogados que queiram entrar nessa área, se especializar, porque o que a gente tem muita dificuldade hoje nas campanhas é esse especialista, tem poucos, né? Muitos trabalham em tudo ali o ano todo. São mais generalistas, e né? aí chega nessa época e interpreta, ajuda, importantíssimo, bom demais. Mas um especialista sempre é importante. Então, eles acabam, às vezes, tendo um advogado numa cidade do interior e tem um convênio com alguém de São Paulo, que é especialista, ou de Brasília, e aí dá um suporte. Então, há um espaço hoje bacana, grande, eu quero dar essa sugestão para esse mercado. Está falando um especialista em marketing político. E só quero pegar esse gancho, né? Falar, inclusive, do trabalho do IADV. Tá aqui o Marcos Vinícius, parabenizar pelo trabalho. O IADV é uma das maiores instituições que representa advogados do interior do Brasil. A gente tem associações por cidade, estamos há 8 anos e foi fundado aqui em Bauru. E o doutor Tiago tem feito um trabalho interessantíssimo nisso. Trazer para o advogado defesa de prerrogativa e, principalmente, capacitação em temas atuais para que ele possa atuar nesses temas que são relevantes para todos, que antigamente era só restrito à capital. E a gente formou esse grupo justamente porque a capital tinha mais acesso. Hoje, com o processo eletrônico, tudo mais facilitado. Mas as necessidades do advogado do interior, elas são diferentes. E é por isso que o IADV atua muito bem nisso, até para preparar para esses novos nichos, como o próprio eleitoral digital. IADV, Instituto dos Advogados do Interior Paulista. O Milagre, vamos para o lado prático aí. Com tudo isso que tem as normas, o que um pré-candidato pode fazer neste momento até que chega a data da convenção e o nome dele seja validado e comece a campanha? Vamos falar do mundo da internet. O que um pré-candidato pode se posicionar até para orientar alguns aí que estão ausentes no debate. Ou queimando ou se omitindo, né? Então é bom a gente levantar aí a bola. É só fazer um parênteses, nem na convenção ainda é possível fazer atos de campanha. A convenção ela homologa, as prévias elas devem ter transmissão intrapartidária. Eu não posso
posso pôr numa televisão, no YouTube, as prévias. E a campanha pedido de voto a partir do dia 16 de agosto, 0 hora. Pode trocar sua capa de Facebook, colocar seu CNPJ. Agora, o candidato pode participar de debates, o candidato pode participar de lives, explorar lives. Ele pode postar a sua opinião política, ele pode ter o apoio de outras pessoas físicas, jamais pessoas jurídicas, manifestando apoio. Ele pode colocar ali uma distinção, um adesivo pequeno sobre apoios. O que não se pode é fazer pedido expresso de voto. Como Lula fez pro Boulos em São Paulo. Ao que parece foi isso, né? Foi um pedido expresso de voto. É vedado. Mas aí é aquilo que você falou agora há pouco. Pode ser um risco calculado. Olha o tamanho da multa. Muitas campanhas 25 mil reais. 25 e todo mil mundo ficou sabendo que o Lula está com campanhas grandes, normalmente campanhas grandes, de grande projeção. Bom, de bom o resumo da ópera é: isso. faço tudo que indique que eu sou candidato, mas eu não posso ser assim. Estou aqui pedindo um voto Exatamente. em mim. Essa a legislação que não é clara nesse sentido. Aliás, do ponto de vista do marketing político, não é nem hora de fazer isso, porque o eleitor não está nem preocupado, ele está preocupado com o preço da comida lá no supermercado, com as coisas que estão acontecendo na vida dele. Quem está preocupado com política nesse momento são os políticos, e quem trabalha eu quero só dar uma dica aqui. Pela primeira vez nós vamos ter uma eleição que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está restrita, ela está focada na eleição. O candidato, para formar a base dele, ele precisa do consentimento do eleitor. O candidato vai ter que ter um encarregado de proteção de dados e o eleitor vai poder requerer: cara, eu recebi um SMS, seu WhatsApp, da onde você tirou meus dados? Então dou uma dica para os pré-candidatos. A hora de formar a sua base de dados eleitoral é agora, não é dia 16. Você perdeu, você começou dia 16. Você não pode pegar a base de órgão público, você não pode comprar base de dados, você não pode receber base nem doada mais, alteração em 2024. Se você não tem uma base engajada, grupos de WhatsApp, lista de transmissão, rede social, achando que lá no dia 16 você vai impulsionar e você vai atingir essas pessoas, é um erro. É agora que se forma a base com consentimento, porque são as novas regras da eleição. Exato, Milagre. Inclusive, nesse momento, ao invés de ficar preocupado em pedir voto, que não vai adiantar nada agora, não adianta. Mesmo que se pudesse pedir voto, não é a hora. Esse momento é o da sensibilização, de você gerar amizade com o eleitor. O eleitor vota em quem ele gosta. Engajamento. Então ele tem que, na verdade, vender muito mais as qualidades pessoais, o que ele pensa, as ideias. Hoje, inclusive, a pauta de costumes, a pauta se é direita, esquerda, hoje já tem um peso que não existia antes, atualmente existe também. Até uma fase da eleição, porque como é municipal, vai chegar na reta final, o cara vai querer saber do asfalto, do lixo, da água, né? Exato, e asfalto, né, Café, não tem esquerda ou direita, né? Não, então, e aí o importantíssimo é exatamente o que o Milagre falou agora, de quando for nessas reuniões, é isso, candidato, pré-candidato, que você tem que fazer. Pegue lista de presença, autorização, faça um baita banco de dados, porque o mais importante, o Google já não vai ter propaganda paga, né? O YouTube também não. Imagina se a meta, se o Facebook, Instagram acontecer a mesma coisa, acabou para muitos candidatos. Então, se ele tem um banco de dados, ele vai conversar diretamente de forma independente com os eleitores. Nesse aspecto que eu queria também a opinião do Dr. Tiago Tesani, que eu tenho sempre debatido, e aí nós estamos falando genericamente, né? E de maneira vale para tudo. Por exemplo, dentro da OAB, como é no Conselho de Economia, que eu faço parte, como é na Associação Comercial, você tem que ter posicionamento. E o que eu tenho observado é que muitos pré-candidatos, notadamente a prefeito, não têm marcado esse território. Pela sua experiência de articulador também do mundo jurídico, né? E naturalmente dentro do Instituto, dentro da própria ordem dos advogados. Quer dizer, não tem mais espaço para essa coisa de ficar fora, né? Nós estamos, por exemplo, aqui em Bauru, só para pegar um gancho, numa discussão de tratamento de esgoto, concessão, poucos posicionamentos de pré-candidatos. Quer dizer, eles estão perdendo uma janela de oportunidade, na minha concepção. Não sei se o senhor concorda com esse raciocínio. Não, eu acredito que eu penso no mesmo sentido. O candidato Chuchu, hoje ele já não tem mais muito espaço. Os eleitores, eles querem alguém que se posicione. Eles querem alguém que compre uma briga por ele.
Então, assim, essa pessoa que fica sempre em cima do muro, que quer agradar a todos os lados, né, no atual momento, no atual cenário político, em todas as esferas, seja nas esferas das campanhas de ordem, ou seja na esfera da campanha política, eu acredito, pelo menos na minha visão, que não tenha mais espaço. Então o Bizarra conseguiu resgatar e baixou, né, o vídeo, né, e é possível colocar. Como é que foi esse vídeo, Milagre? Perfeito. O que está acontecendo hoje, né? E isso vai acontecer nas eleições. Hoje você tem ferramentas muito simples aí, não só o GPT, mas você tem outras ferramentas acessíveis de deepfake. Deepfake nada mais é do que substituir o seu movimento por outra fala, por outro vídeo, utilizando o seu tom de voz. Com 15 segundos da sua gravação eu gero voz sua. E isso está acontecendo para lesar pessoas, para prática de crimes. E o pior, na eleição isso vai bombar e as pessoas dificilmente conseguem discernir, porque é muito real, realmente parece aquela pessoa. Bom, nós vamos reproduzir aqui o vídeo, lembrando que é fake news, né? Nós estamos aqui fazendo... Não vai comprar por favor. Nós só estamos ilustrando para você entender o que é uma publicidade falsa manipulada pela inteligência artificial. Vamos lá, Bizarra. Gente usando tecnologia de inteligência artificial para aplicar golpes, explorando a tragédia do Rio Grande do Sul. Dá uma olhada nessa, abre aspas, promoção da Havan para ajudar, entre aspas, as vítimas do Rio Grande do Sul. Resolvemos vender todo o estoque de ar-condicionado por apenas R$ 149,90 e vamos doar todo o valor arrecadado com as vendas para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Agora dá uma olhada nesse vídeo do Nicolas Ferreira anunciando uma promoção incrível de internet a preço acessível. Que está distribuindo internet no Brasil inteiro quase que de graça. Só é preciso pagar o plano da Starlink uma única vez que a antena chega diretamente na sua casa. Para solicitar a sua, basta clicar no botão abaixo, entrar no site e assinar o plano da antena Starlink. Bom, o do Nicolas, quando eu vi, eu percebi que não era original. Eu acho que não teve muito tempo de treiná-lo, né? Mas do dono da Havan foi idêntico, coisa fiel. Idêntica, fiel. Exatamente. É isso aí que eu estou mostrando para vocês. Precisa de alta tecnologia para fazer isso? Não precisa. Então, eu me surpreendi, um professor aqui do CIPES até me procurou, mostrando um pouco o quanto a inteligência artificial está adquirindo agora sentimentos. Ele fez uma demonstração para mim com a voz do Ayrton Senna e pediu para eu fazer um teste. Pergunta qualquer coisa que você quer ir para o Ayrton Senna com a voz dele, né? E eu perguntei, olha, o que você sentiu no dia do seu acidente, um pouco antes? E ele respondeu... Ele cria... Ele respondeu, assim, eu estava muito angustiado, eu estava imaginando que poderia acontecer alguma coisa. Inacreditável o diálogo que ele teceu comigo. Quer dizer, é nessa linha, né, Milagre, que as pessoas estão trabalhando para falsear e até macular imagens de candidatos e também das pessoas de uma forma geral. Não é à toa que grandes tecnologistas, eles pediram a suspensão do desenvolvimento da IA enquanto se regulamentasse. A Europa correu para regulamentar a IA, regulamentou semana passada. O Brasil, nós estamos com o projeto 2328 aqui em andamento, que vai exigir transparência, responsabilidade. Alguns algoritmos que causam viés, discriminação, preconceito, não poderão ser desenvolvidos. Eu vou ter que fazer uma análise de estudo algoritmo para poder lançar uma IA, porque o impacto é devastador, tem gente usando para o crime. Você pode pedir uma prática criminosa e ele responde. Aí eles criaram as travas e os criminosos já sabem destravar para fazer com que a IA te entregue, por exemplo, um conteúdo desse, né? Uma criação. E no judiciário, decisões forjadas já foram levadas. Nós tivemos um caso de um advogado que teve uma condenação porque ele usou um julgado que a IA inventou. Por isso que a gente sempre fala que a IA ela deve ser um suporte para a sua decisão, mas ela nunca pode anular a sua capacidade pensante. Aquele juiz que usou o ChatGPT para dar uma sentença, ele fala isso, eu usei como mais uma fonte. Em nenhum momento eu copiei e colei a sentença. É desse modo que a IA ela pode ser utilizada com sabedoria. É um assistente, na verdade, né? Perfeito. Agora, Milagre, não é um momento das empresas de tecnologia desenvolverem um marcador digital, um detector
para enviar um alerta, de repente, informando ao usuário que ele está vendo um vídeo feito com inteligência artificial. Hoje não tem recurso tecnológico para isso? Perfeito questionamento, é exatamente isso. O princípio do desenvolvimento da IA é respeito à pessoa humana e é transparência. A Europa está exigindo esse marcador. Tanto que existe uma ética na IA. Por exemplo, quando eu gravo uma voz sintética no Eleven Labs, por exemplo, se eu gravar lá 15 segundos, eu dou um play, eu posso fazer a minha voz de qualquer jeito. Lá tem um detector que você pode usar para saber. E as empresas de IA estão estimuladas a, sempre que um conteúdo for produzido com IA, que você mencione. Você escrever um artigo mencionado com IA. Hoje, para você submeter um livro para editoras, as editoras já têm um campo lá. Você usou a IA para desenvolver o seu livro? Quantas pessoas fazendo TCC, copiando e colando de GPT? E hoje eu tenho o GPT-0, que eu vou lá e detecto que o cara usou IA. O cara vai perder o curso dele de direito, porque ele copiou da inteligência artificial. Então isso não é copia e cole. É uma excelente ferramenta para te dar insight, input, correlação. Ela é inteligente, ela não esquece o que você já perguntou para ela, tem que saber pedir o prompt certo, mas usar dessa forma, violando autoral, copiando e colando, tem que ter detecção. Agora, doutor Marcos Vinícius, eu tenho visto aí alguns dizendo que vão tentar driblar fazendo, por exemplo, pegar um TCC, pegando uma vez, depois pede para reescrever, depois pede para reescrever, na quarta, quinta vez, aí não detecta mais. Seria possível isso? Eu conheço pouco sobre a inteligência artificial em si, né? Mas os efeitos dela no mundo jurídico a gente vem experimentando. Inclusive, a gente vai ter um evento na segunda-feira, Café, para falar sobre isso, onde o Milagre vai falar. Vamos divulgar já aqui. Para o mundo jurídico, sobre o impacto dessa inteligência artificial para os operadores do direito, né? Mas voltando, veja, a gente tem hoje ferramentas que podem identificar, né, a eventual retrabalho e a responsabilidade de quem faz isso, né? A gente não pode perder de vista que o mundo digital, ele tem todo um reflexo no mundo real. E as mesmas responsabilidades criminais, elas estão aplicadas para o mundo digital. Às vezes a pessoa tem a sensação de que ela está impune no mundo digital, mas aplicam-se as mesmas regras. E o Dr. Tiago vai falar melhor disso, que ele é um criminalista de excelência. Mas, inclusive nesse caminho, o Milagre falou a respeito das plataformas já terem ferramentas para indicar. Ontem eu fiz uma publicação no Instagram e já tem um botão onde me perguntou, esta arte, esta imagem, ela é gerada por por inteligência artificial já? Sim ou não? E já está aparecendo no Instagram. Sim, e só pegando um gancho, a questão autoral. 2 dicas que eu vou dar na palestra também para os advogados, todos os advogados aí estão convidados de Bauru. Primeira dica é, trate bem a IA. Primeiro ponto, né? A gente nunca sabe o que isso vai virar, então trate bem a IA. A segunda dica é jamais copie um conteúdo autoral, colhe um conteúdo. Eu vou revisar meu livro, cola ali o artigo. A OpenAI fala no seu termo de uso que aquilo pode gerar output para outra pessoa que perguntar. Nós estamos tendo problemas de direitos autorais, de pessoas que publicam conteúdos de IA. Opa, esse conteúdo é meu. Sabe o que a OpenAI fala? Tudo que você perguntar e eu devolver é seu, mas eu não garanto que isso não seja de outro. Ou seja, vocês se virem. E nós estamos tendo os primeiros problemas de direito autoral com base em IA, fazendo contrafação, pirataria. E aí, né, doutor Tiago, abre um universo do ponto de vista de... me parece assim, né? Aconteceu com os criptoativos, né? Primeiro eu tento negar, depois eu tento regulamentar, exatamente, né? E depois eu me rendo e entro na parada, né? Me parece que é irreversível a inteligência artificial. E aí, olhando pelo lado do bem, né? O que tem de organizações usando isso para equacionar processos, a robotização de tarefas, na saúde é incrível. E é óbvio, né? Que para cada um que faz o bem tem um monte fazendo o mal. E aí é um campo de alerta também para os crimes, né, doutor Tiago? Assim, o direito, né? Vamos pensar na teoria tridimensional do direito, que foi uma das grandes teorias do século passado, é o fato, o valor e a norma. Primeiro surge o fato, para depois a sociedade atribuir um valor, né, a legislação atribuir um valor a esse fato, para depois parecer uma norma. E as pessoas têm, por um senso comum, de que a internet é uma terra sem lei, que ali ninguém é identificável, ali todo mundo fica corajoso. Você vê ali nos posts da internet ali as pessoas ofendendo, xingando, sendo discriminatórias, o que na vida real não fariam.
mas ali naquele ambiente eles se sentem seguros a ponto de fazer isso. Só que a internet não é terra sem lei, então assim, é facilmente identificável essas pessoas através de ferramentas. A Polícia Civil inclusive tem uma delegacia especializada em crimes cometidos pela internet, com toda a tecnologia para se chegar nesses autores, para se chegar nessas pessoas que se sentem seguras. Então, quando for tomar uma atitude dentro da rede de computadores, né, dentro da internet, tem que se pensar, porque a responsabilidade vai vir. Você queria falar do jingle? Olha só, nesse campo dos direitos autorais, né, e de mercado de campanhas políticas, um setor que já está sendo afetado é o do jingles. Porque agora você pode colocar qualquer voz, a inteligência artificial faz a música, faz o jingle em segundos. Sim. Então, o pessoal de jingle está muito preocupado, porque tem muita gente que não vai comprar jingle mais. Vai fazer ali. A gente tem o DALL-E hoje faz imagens, o Pictory, nós temos os geradores de voz, PowerPoint. A Microsoft deveria se preocupar com o PowerPoint, né? Porque a gente faz apresentações na área jurídica, a gente consegue fazer análises de textos, resumos de legislação, na área de consultoria também, ter suporte para isso, na área de saúde, não tem limite para a IA. A IA sozinha não faz nada. É o que eu sempre falo para os advogados, jovens advogados que nos consultam, isso vai prejudicar, vai impactar, vou perder o meu cargo, o meu trabalho. Não, porque o humano precisa estar lá ainda. Ela é coordenada. A IA sozinha não vai fazer nada. Foi o que o Café colocou. É isso aí. Isso responde ao Dr. Marcos Cabello, né? Quando vai ocorrer o paradoxo da singularidade, né? Que é quando a IA passa a inteligência humana, né? Na sua visão, isso não vai acontecer. Milagre, 30 segundos para falar do evento de segunda-feira. Perfeito. O IADV está trazendo aqui para a Advocacia de Bauru a palestra Capacitação para os Advogados, Inteligência Artificial na Advocacia. Isso é uma realidade, não deixe para depois, assim como foi o processo eletrônico lá atrás e a gente teve que preparar os advogados, lembro de estar correndo todo esse estado treinando. O IADV está com mentorias para os advogados em relação à tecnologia e inteligência artificial e vai promover um evento gratuito, aberto à comunidade toda a Advocacia de Bauru e região, IA na Advocacia, 7 horas da noite no espaço IADV. Qual que é o endereço, Marcos? Rua Monsenhor Claro 531. E é só chegar lá, tem... Inscrição no Simpla. Isso, inscrição no Simpla. Se procurar as redes sociais lá do Instituto, @IADVSP, vai achar já os links. E é só fazer a inscrição. Tem o ingresso solidário, mas quem é membro não paga, né? E aí fica o convite, inclusive, os advogados estão ouvindo a gente para se associarem ao Instituto. Muito bem. Estiveram conosco aqui o Dr. José Milagre, Dr. Tiago Tesano, Dr. Marcos Vinícius, também o Kleber Santos, Ricardo Bizarra. E nós nos encontramos sexta-feira que vem no Café com Política, na segunda-feira no Cidade 360. Você uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. A gente tem um encontro marcado novamente na segunda às 6 horas da manhã com mais uma edição do Cidade 360. Até lá, tchau, tchau. Café com Política, oferecimento Brambila, acreditando no futuro.